Como escrever a função horária do espaço de um movimento uniforme? Bom, pessoal, temos aqui uma situação interessante. Tem uma tabela indicando qual é a posição que um móvel se encontra em tempos diferentes, em instantes diferentes. Esse movimento seria um movimento uniforme, por quê, né? A gente está percebendo aqui nessa tabela que a cada 2 segundos que está se passando, né? A cada intervalo de 2 segundos, a posição que o objeto está adquirindo está aumentando 10. Ele está ganhando 10 na sua posição a cada 2 segundos. Então, como o objeto está adquirindo a mesma quantia de posições, ele ganha sempre 10 metros na sua posição no mesmo intervalo de tempo, eu sei que essa tabela se refere a um movimento uniforme. Então, se esse movimento é um movimento uniforme, a função horária que ele vai seguir tem esse padrão, S é igual a S0 mais VT. Então, eu preciso identificar, para escrever a função horária dos espaços, eu preciso saber somente quem é a minha posição inicial, qual é a posição inicial do objeto, e qual é a velocidade que ele está descrevendo o movimento. São só esses 2 itens que eu preciso identificar quando eu quero escrever a função horária da posição no movimento uniforme. A posição inicial é bem fácil, dá para a gente identificar de maneira bem simples. Com essa tabela que eu forneci aqui, eu percebo que no tempo zero, a posição dele é 20. Então, essa posição no instante zero corresponde para a gente à posição inicial do corpo, o S0. A posição inicial dele é sempre o valor da posição no instante zero. Então, o S0 já dá para a gente saber que vale 20 metros. Agora, eu quero saber a velocidade. A velocidade, como a gente está trabalhando com a posição em metros e o tempo em segundos, a velocidade ela tem que sair na unidade do sistema internacional. Ela precisa sair em metros por segundo. Eu preciso identificar através dessa tabela quantos metros o objeto está andando a cada 1 segundo. Então, pelo que está descrito aqui na tabela, eu estou percebendo que a cada 2 segundos ele anda 10 metros. Então, se a cada 2 segundos ele anda 10 metros, fica fácil da gente pensar que a cada 1 segundo por segundo ele vai estar andando somente 5 metros. A velocidade dele seria de 5 metros por segundo. Ah, mas eu não achei legal essa maneira de pensar na velocidade. Qual seria uma outra forma que eu poderia calcular o valor da velocidade? Se você interpreta aqui, se você consegue verificar os intervalos de tempo e as variações de posição na tabela, você pode também calcular o valor da velocidade usando a expressãozinha de velocidade média, ΔS sobre ΔT. Variação do espaço pela variação do tempo. Então, olhando na tabela, você escolhe 2 posições. É mais fácil a gente pegar 2 posições consecutivas aqui, porque também o intervalo de tempo é menor. Então, eu sei aqui que do tempo 0 ao tempo 2 segundos, ele andou 10 metros. O deslocamento ΔS dele foi 10 metros. O ΔS seria esse 10 metros. Ele sofreu um deslocamento de 10 metros no intervalo de 2 segundos. 2 segundos foi do tempo 0 ao tempo 2. Então, aqui também seria uma outra maneira da gente pensar, a gente encontrar o valor da velocidade. Como a velocidade dele, como a gente está percebendo na tabela, ele está sempre ganhando posições. Então, essa velocidade do objeto é uma velocidade positiva. É uma velocidade positiva. Esse objeto está num movimento progressivo.
Então, se a gente fosse representar o que está acontecendo com esse corpo na trajetória, né? No momento inicial aqui do seu movimento, o objeto ele se encontra na posição 20 metros, ele está aqui no S0, a posição inicial dele é 20 metros, e ele se movimenta com uma velocidade favorável à orientação da trajetória. A trajetória está orientada para a direita, ele estaria se movimentando aqui com uma velocidade de 5 metros por segundo para a direita, a favor da trajetória. Ele está num movimento chamado de movimento progressivo. Ele vai ganhando posições. Movimento progressivo. Então, eu quero saber como escrever a função horária. O que eu preciso, então? O que está faltando? Agora, eu só vou substituir no lugar do S0 e no lugar do V os dois valores encontrados. Então, a nossa resposta ela vai ser, no lugar do S a gente não coloca nada, substitui o valor do S0 aqui por 20 metros, e no lugar da velocidade, a velocidade dele é positiva, eu mantenho aqui o sinal de mais, eu coloco no lugar do V 5, vai ficar 5t. Então, nós temos aqui a função horária da posição. Já conseguimos aqui identificar o que o exercício estava pedindo, a função horária da posição do objeto. Quando a pergunta é somente isso, quando ele está querendo saber somente a função horária da posição, eu vou substituir os valores de S0, da posição inicial, e o valor da velocidade. Então, esses dois dados são suficientes para a gente escrever a função horária do espaço que o enunciado estava querendo. Agora, se tivesse alguma continuação nessa questão, se ele perguntasse, por exemplo, qual é a posição do objeto no tempo 10 segundos, eu teria agora que pegar essa expressão que a gente acabou de montar e substituir no lugar do t o valor 10, que foi o que a gente fez no outro vídeo, né? No outro vídeo, a gente já tinha a expressão, a função horária da posição prontinha, ela já estava pronta, foi entregue pelo enunciado, e a gente foi trabalhando com os dados, com as substituições do tempo, da posição. Então, se o exercício só está pedindo a função horária da posição, eu tenho que só me preocupar em saber quem é o S0, que é sempre a posição no tempo zero, e o valor da velocidade. A velocidade aqui no caso, como eu estou trabalhando em metros, posição em metros e o tempo em segundos, eu precisei descobrir quantos metros ele estava andando a cada segundo. Eu poderia ter colocado o S em quilômetros, a posição em quilômetros e o tempo em horas. Então, para descobrir a velocidade, eu precisaria entender quantos quilômetros ele anda a cada 1 hora. Seria quilômetros por hora a velocidade. Essa seria a única diferença se caso tivéssemos aqui unidades diferentes.